O tempo, ele vai passar de qualquer jeito. A pergunta é: quando ele passar, você vai olhar para trás e dizer: "Ainda bem que eu comecei", ou você vai dizer: "Eu queria ter começado"? E aí? Esses dias eu fiz uma pergunta que me deixou pensando por um bom tempo. E talvez ela faça sentido para você também. A pergunta é essa: e se esse sonho que eu ou você vive adiando não fosse seu? E se fosse o sonho de uma outra pessoa, será que ele já teria saído do papel? Aí eu comecei a perceber uma coisa em mim. Quando é para realizar a tarefa no meu trabalho, ajudar uma pessoa a realizar os desejos delas, eu dou um jeito. Eu organizo, eu encontro tempo, eu faço acontecer e feliz da vida. Mas quando depende de mim, quando é algo para mim, um sonho meu, um projeto meu, um cuidado comigo, parece que eu sempre tenho uma desculpa para não fazer. Eu sempre digo: "Ah, semana que vem eu faço, quando a vida estiver mais calma, quando eu tiver dinheiro, quando sobrar tempo". E esse quando vai empurrando a nossa vida para frente. Eu lembro que uma fase da minha vida em que eu tinha muita cólica, mas assim, muita cólica mesmo, muito forte. Mesmo assim, eu acordava cedo, eu pegava ônibus, eu pegava metrô lotado e eu ia trabalhar, com dor, sem vontade, mas eu ia. Por quê? Porque eu trabalhava para uma outra pessoa, eu tinha um compromisso, eu não queria deixar o meu chefe na mão. Esses dias eu fiquei pensando, será que se aquele compromisso fosse comigo mesma, eu teria feito mesmo? Ou será que eu teria encontrado 1000 motivos para deixar para amanhã? Essa pergunta mexeu comigo, porque ela mostrou uma coisa que eu ainda estou tentando aprender. Às vezes nós somos muito comprometidas com os sonhos dos outros, mas pouco comprometidas com os nossos sonhos. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estou gravando esse vídeo porque eu venci a procrastinação. Pelo contrário, eu ainda estou aprendendo. Eu ainda me pego adiando coisas importantes. Eu ainda me vejo dizendo depois eu faço. Só que hoje eu percebo isso mais rápido e eu paro logo em seguida, essa procrastinação. E eu estou tentando mudar isso. E um passo de cada vez. Às vezes eu penso em algumas coisas que eu queria ter feito anos atrás. Por exemplo, aprender a nadar. Era um desejo meu, mas eu sempre encontrava uma desculpa. Sempre parecia que existia algo mais importante a ser feito. E o tempo passou. De qualquer forma, ele passou. E sabe o que aconteceu? Até hoje eu ainda não aprendi a nadar. Outra coisa que eu lembro é que eu tinha muita vontade de fazer faculdade de nutrição. Mas quando eu cheguei aos 38 anos, eu comecei a pensar: "Ah, acho que estou velha demais para isso, para começar uma outra faculdade". E sabe o que aconteceu? Eu não comecei. Só que o tempo, ele fez exatamente o que ele sempre faz. Ele passou, ele está passando. E se eu tivesse começado a faculdade naquela época, hoje eu já teria terminado. E eu acho que essa é uma das armadilhas da procrastinação. Ela faz a gente acreditar que estamos ganhando tempo, quando na verdade a gente está apenas deixando o tempo passar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Imagine um sábado. Você está de pijama, sem vontade de fazer nada em casa, mas você sabe que tem louça na pia, a casa está uma bagunça.
Depois você pensa: "Ah, eu arrumo depois". E continua ali no sofá assistindo uma série de pijama. Seu celular toca, uma amiga sua liga e diz: "Eu estou passando aí na sua casa". E aí o que acontece? Em 10 minutos você vira uma outra pessoa. Você lava a louça, você passa pano no chão, você guarda as coisas que estavam espalhadas pela casa, você arruma as almofadas, você troca de roupa, você penteia o cabelo, você ainda coloca um batom. A pergunta é: o que mudou? Você ganhou energia assim, de repente, do nada? Ou será que você encontrou um motivo que considerou importante o suficiente? E foi aí que eu percebi uma coisa: talvez o problema não seja a falta de capacidade, porque capacidade todos nós temos. Talvez a gente simplesmente tenha aprendido a se colocar sempre para depois. A prioridade é o trabalho, depois a família, depois os compromissos, depois as responsabilidades. E se sobrar um tempo, a gente. Mas e se começássemos a tratar os nossos sonhos com o mesmo respeito, com a mesma dedicação que tratamos os compromissos, os sonhos dos outros? E se você marcasse um compromisso com você mesma e o levasse tão sério quanto uma reunião de trabalho? E se você começasse a cumprir as promessas que você faz para você mesma? Eu não estou dizendo que é fácil. Não é. Porque eu mesma, eu ainda estou aprendendo, como eu disse. Mas uma coisa eu tenho entendido: a mulher que eu quero me tornar depende das pequenas escolhas, das pequenas ações do dia a dia e do que eu faço hoje. Não das que eu fico ali prometendo que vou fazer quando der e eu não faço. Talvez você não precise mudar a sua vida inteira em uma semana. Talvez você só precise parar de adiar aquela primeira atitude de procrastinação. Porque um dia você vai olhar para trás e eu espero que você possa dizer: que bom que eu comecei, ao invés de dizer: eu queria ter começado. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é aquela coisa que você vive dizendo que vai fazer, mas sempre deixa para depois? Você pode aprender algo novo, começar um curso, cuidar da sua saúde ou realizar um sonho antigo. Então escreva aqui nos comentários, quem sabe ao escrever esse não seja o seu primeiro passo para finalmente tirar esse sonho da gaveta. O que acha? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo.